Bem, nós estamos de volta agora para continuarmos ainda falando sobre a questão do povoamento do continente americano, mas falando de uma região que talvez não seja tão conhecida por vocês, mas que fica aqui no estado do Piauí, né? É a região de São Raimundo Nonato, o Parque de São Raimundo Nonato. Eu coloquei para vocês uma imagem aqui que foi uma foto tirada lá do Boqueirão da Pedra Furada, onde tem uma pintura rupestre. Pinturas que eram feitas pelos povos primitivos que habitaram essa região e que representavam o dia a dia deles. A gente vai estudar isso mais para frente nas próximas aulas. Na década de 70, a arqueóloga Niede Guidon descobriu utensílios de pedra próximo a supostos restos de fogueiras no sítio arqueológico do Boqueirão da Pedra Furada, na região de São Raimundo Nonato, que, como vocês sabem, fica aqui no Piauí, né? Segundo a pesquisadora, os artefatos encontrados teriam mais de 33 mil anos. Assim, ela concluiu que o homem teria chegado ao continente há pelo menos 50 mil anos, vindo da África pelo Oceano Atlântico. Ou seja, o que é que ela estava querendo dizer? Ela estava querendo dizer que o homem chegou primeiro ao continente sul-americano, ou seja, aqui na América do Sul do que na América do Norte. Mas aí vocês lembram nas aulas passadas que nós falamos sobre a questão do Estreito de Bering, né? A teoria de Clovis I, de que os primeiros habitantes teriam chegado à América atravessando o Estreito de Bering e, como consequência, tinham chegado primeiro à América do Norte, Canadá, Alasca, Canadá, Estados Unidos, aí foram descendo para o restante do continente. Só que Niede Guidon disse que não, que com esses artefatos que foram encontrados no Boqueirão da Pedra Furada, lá em São Raimundo Nonato, comprovava que eles haviam chegado primeiro aqui na América do Sul. Só que a gente vai ver que essa teoria de Niede Guidon ela foi contestada. Por quais motivos que não aceitaram a teoria dela? Aí tem uma imagem dela, né, idosa já, porque foi tirada recentemente, né, quando ela chegou na década de 70 ela era jovem, tinha acabado de se formar, mas agora ela já é uma senhorinha de idade, vocês estão vendo aí a imagem, né? Só que, como eu falei para vocês, a teoria de Niede Guidon ela foi rejeitada, ela não acabou ganhando muito apoio. Por quê? Porque o que foi encontrado lá no Boqueirão da Pedra Furada não foi fósseis humanos, por exemplo, não foram esqueletos humanos. E o que foi que Niede Guidon encontrou que disse que tinha a datação mais ou menos de 50 mil anos? Segundo ela, eram restos de fogueira. Restos de fogueiras e de outros utensílios, principalmente restos de fogueira e outros utensílios que haviam sido feitos pela ação humana. Só que, com relação aos restos de fogueira, né, os fósseis de carvão, que seriam de restos de fogueira, os outros pesquisadores passaram a criticar porque eles afirmavam que não tinha como comprovar que esses restos de fogueira teriam sido consequência, né, causados pela ação humana. Segundo esses pesquisadores, esses restos de fogueira, esse fogo poderia ter sido provocado por fatores naturais, como por exemplo um raio, né, que havia caído, poderia ter caído e acabar gerando um fogo e provocando aquela fogueira, né? Então, a teoria de Niede Guidon ela passou a ser criticada nesse sentido, só que ela defendia que não, que esses restos de fogueira que foram encontrados, eles eram oriundos da ação humana. O sítio arqueológico do Boqueirão da Pedra Furada, como eu já falei para vocês, fica lá no Parque Nacional da Serra da Capivara e nele há mais de 1.000 sítios arqueológicos com milhares de pinturas rupestres. Ou seja, quando a gente fala o sítio arqueológico do Boqueirão da Pedra Furada, né, não é só um sítio não. A gente diz o sítio arqueológico do Boqueirão da Pedra Furada, mas dentro desse sítio do Boqueirão da Pedra Furada existem diversos locais que também são chamados de sítios, que são sítios arqueológicos, são chamados de sítios, e nesses sítios são encontrados tanto pinturas, gravuras, como também já foram encontrados alguns artefatos que foram produzidos pelo ser humano. Mas vocês sabem o que é um sítio arqueológico? Tá aí, eu coloquei em negrito para vocês, destacado em vermelho, o que é um sítio arqueológico, para vocês observarem, né? A expressão sítio arqueológico, ela atrela-se geralmente ao local onde ficam ou ficaram preservados artefatos, construções e outras evidências de atividades humanas ocorridas no passado recente, distante ou mesmo remoto. Ou seja, sítio arqueológico é aquele local onde os pesquisadores eles encontram artefatos que foram provocados pela ação humana, né? No passado, é claro, no passado pode ter sido um passado recente, distante
ou remoto, né? Então, nós concluímos aqui essa aula e até a próxima aula. Valeu, galera!